No dia 17 de maio de 1990, a Organização Mundial de Saúde, OMS, retirou da lista geral de doenças a homossexualidade. Portanto, a partir dessa data, a homossexualidade passou a não ser mais considerada um distúrbio de saúde. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Embora eu tenha que confessar para vocês que nesse tema eu não consigo falar com toda a emoção de lado, porque para mim é muito difícil de entender por que algumas pessoas têm tanto preconceito e ódio contra outras pessoas só porque elas vivem do jeito que as faz feliz. Como muitos de vocês já devem saber, e para os que não sabem, fica aqui uma novidade. No dia 17 de maio de 1990, a Organização Mundial de Saúde, OMS, retirou da lista geral de doenças a homossexualidade. Portanto, a partir dessa data, a homossexualidade passou a não ser mais considerada um distúrbio de saúde. Então, esse dia, o dia 17 de maio, ficou marcado como um dia de luta pela diversidade sexual e contra a violência e o preconceito. Aqui no Brasil, no passado mais recente, a gente teve também uma boa notícia que foi a criminalização da homofobia pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal julgando um mandado de injunção, ou seja, uma ação proposta contra a inércia do Congresso em editar uma lei nesse sentido, fez com que a Suprema Corte Brasileira decidisse que até o Congresso tomar uma atitude para criminalizar a LGBTQ-fobia, esse crime passou a ser enquadrado na lei de racismo. Mas nem tudo são notícias boas e a gente sabe que a gente ainda tem que conviver com muitas notícias negativas relacionadas a essa temática envolvendo a comunidade LGBTQ+. Uma delas, por exemplo, foi a notícia que a gente teve no final do ano passado sobre uma ação do prefeito Marcelo Crivella no Rio de Janeiro de recolher um livrinho de quadrinhos que estava ali na Bienal do Livro no Rio de Janeiro, porque ele disse que o conteúdo que essa HQ que eles chamam tinha era impróprio para menores. O que o livrinho tinha era um desenho de dois homens se beijando. Pois é, na época, essa ação do prefeito Marcelo Crivella, que gerou reações, enfim, de várias personalidades, fez com que eu ficasse particularmente incomodada e decidisse gravar um vídeo que agora eu tomo a liberdade de compartilhar com vocês aqui no meu YouTube, porque realmente é um vídeo que me dá muito orgulho de ter gravado. Se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscreverem no canal e compartilharem com seus amigos para o vídeo chegar mais longe e principalmente nos ouvidos em que ele mais precisa chegar. Oi pessoal, tudo bom? Eu gravei mais cedo uma sequência de stories falando sobre esse episódio lamentável do Crivella no Rio de Janeiro, que mandou os fiscais na Bienal do Livro para recolher uma revista em quadrinhos com uma imagem de um homem beijando outro homem. Eu comentei esse episódio contando uma história que aconteceu comigo há algum tempo. Eu estava conversando com duas amigas que têm filhos pequenos e a gente estava falando sobre a possibilidade da escola entregar para as crianças um livro contendo a história de um príncipe que casa com outro príncipe. E aí uma dessas minhas amigas me disse: olha, Gabriela, eu não sou preconceituosa, eu acho que tudo bem o relacionamento homossexual, mas eu só acho que a criança tem que receber esse tipo de livro quando ela estiver pronta. Eu falei, eu concordo com você. A criança só pode receber um livro contendo a ilustração de uma relação de afeto quando ela estiver pronta para receber esse tipo de material. E se a gente considera que o relacionamento heterossexual é tão bom quanto o homossexual, que eles são iguais, equivalentes, quando ela está pronta para receber um livro contendo a história do príncipe que casa com a princesa, ela também está pronta para receber um livro com a história do príncipe que casa com o príncipe. Sim, porque se os dois são iguais, não tem diferença. Só vai ter diferença se você achar que um tipo de relacionamento é melhor que o outro, ou pior, se você achar que um tipo de relacionamento é normal e o outro tipo de relacionamento é anormal, desviante. E por que isso é particularmente problemático? Porque se por acaso você tem um filho ou de alguma outra maneira você tem ascendência sobre uma criança ou um adolescente e essa criança ou adolescente for homossexual, você sem perceber está dizendo para ela todos os dias que ela é pior ou anormal. Imagina o tamanho do sofrimento de um jovem que se reconhece como homossexual e não encontra nenhuma representação de uma relação de afeto que represente o tipo de afeto que ele sente, que ele vivencia. Imagina se perceber homossexual, sendo que todos os adultos que te circundam dizem que um gibi contendo uma imagem de um homem beijando outro homem é tão ruim que deve ser retirado de circulação.
Imagina que difícil para essa pessoa, como a cabeça dessa pessoa vai ficar perturbada e qual o tamanho do sofrimento que esse indivíduo vai vivenciar. E eu tô falando isso pra vocês porque eu tenho 33 anos, eu sei que a gente recebeu uma educação extremamente preconceituosa, porque a gente tinha uma sociedade muito atrasada na compreensão das questões ligadas à sexualidade. E eu sugiro a vocês que pensem nisso, principalmente se vocês tiverem ascendência sobre uma criança ou um adolescente, sob o risco de vocês fazerem com que essa criança ou adolescente, se homossexual, passe por uma tristeza muito mais significativa do que ela passaria se a gente conseguisse se aprimorar no enfrentamento dessas questões. Eu tenho certeza absoluta que você, se puder escolher, não vai fazer com que o seu filho vivencie um sofrimento desnecessário. Então, em outras palavras, você pode acreditar nisso, mas na verdade você não vai conseguir escolher se o seu filho é homossexual ou heterossexual, né? Se fosse uma questão de escolha, a gente não teria crianças homossexuais vindas de lares heterossexuais e só com exemplos heterossexuais. Mas enfim, você não vai escolher se o seu filho é ou não homossexual, mas você definitivamente pode escolher se reconhecer como homossexual vai significar um sofrimento aterrorizante para ele ou não. E por isso que eu sugiro que a gente, em vez de naturalizar um comportamento preconceituoso e ignorante em relação à sexualidade, que a gente se melhore e que a gente tente entender que se a gente parte do pressuposto da equivalência entre um relacionamento e outro, tanto faz o livro do príncipe com a princesa ou o livro do príncipe com o príncipe. São duas formas legítimas de afeto e a gente não tem que se incomodar com nenhuma delas. Eu acho que a gente consegue perceber muito bem a relevância da representatividade quando a gente pensa nas questões estéticas, nas questões de aparência. Eu sempre digo que foi muito fácil para mim crescer com todas as bonecas e as princesas sendo loiras de olho azul, porque eu era loira de olho azul. Mas definitivamente não deve ter sido tão fácil para todas as outras crianças que tinham características físicas diferentes das minhas. E percebendo isso, a gente conseguiu mudar e hoje em dia a gente tem personagens de filme com outras características raciais, a gente tem bonecas com outras características físicas, a gente tem uma representatividade muito maior, porque eu acho que todo mundo tem que se sentir representado e bonito, enfim. E é isso que eu quero também para as questões relacionadas à sexualidade. Que ninguém, ao se reconhecer homossexual, ache que é pior ou que é anormal e se sinta mal por ser como é. Eu quero que todo mundo se sinta representado no filme, na televisão, na história em quadrinhos, no livro e que a gente possa, todos nós, possamos ser felizes exatamente do jeito que a gente é. Valeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse, foi um vídeo que me dá muito orgulho de ter gravado. Eu gosto muito do conteúdo dele. Se vocês gostaram, reitero aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem para que esse conteúdo possa ir mais longe. Espero que vocês tenham gostado do meu outfit especial para o dia 17 de maio. E é isso. Um beijo, até mais!